Então somos família, porque de acordo com a Bíblia, só a família de Deus é que vai morar nos céus. Amém? Irmãos, já temos escutado hinos cantados, palavra que foi dita, temos escutado tanta coisa a respeito do Evangelho, os milagres que Jesus faz, e quero já dizer para o amigo ouvinte, se ele foi tocado no seu coração, não recuse, pode ser uma oportunidade única, ele já pode se converter, já se entregar a Deus, porque é o único meio de chegar nos céus, é se entregando a Jesus. Eu vou deixar um versículo, no capítulo 10, e o versículo 10 do livro de João, que nos diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Essas foram as palavras de Jesus. Jesus, ele veio aqui para a terra com uma missão. Ele não durou muito tempo aqui, fazendo o seu trabalho, mas ele veio como uma missão. E surgem muitas perguntas por aí, mas são pessoas que ainda não pararam para analisar a Bíblia. Alguns perguntam por que Jesus não casou, outros perguntam, mas a Bíblia diz que ele veio aqui para uma missão, porque Deus, quando ele olhou dos céus à terra, ele não viu um justo sequer, mas um justo que fosse capaz de salvar a humanidade, porque muitos passaram por cima dessa terra representando Deus, mas não foram capazes de salvar uma alma. Nenhum homem foi capaz de salvar nem a si próprio e nem a outrem. E Deus, vendo isso, olhou dos céus à terra, que tudo estava em trevas, era necessário alguém morrer, pagar pela vida, para resgatar a vida, porque tem que ser um preço justo, não é para resgatar a vida? Então tinha que ser por meio da vida. Foi por isso que alguém veio morrer, para comprar a sua vida, alguém deu a sua vida, Jesus. Então Deus, quando ele viu que a terra estava em treva, Deus humanizou-se, trazendo o seu filho Jesus. Quando Jesus chega aqui, lá no livro de Mateus, no capítulo 4, a Bíblia diz que todos estavam sentados em trevas. Mas quando viram Jesus, a luz raiou. Está lá em Mateus. Graças a Deus. Então, irmãos, a gente vê pela Bíblia que Jesus, ele veio fazer um papel aqui, que foi resgatar o homem do pecado para levar para a eternidade. Quer dizer, veio curar o homem do pecado. Mas Jesus, ele veio curar as enfermidades cotidianas, ele veio curar. Ele é o médico dos médicos, ele é a saúde, então ele cura. Jesus, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou porque ele é a vida. Mas todos os outros trabalhos que Jesus fez, foi tipo um paliativo, que querendo ou não, o homem vai adoecer de novo. Aquele que Jesus ressuscitou, ele teve que morrer, mas o papel que Jesus veio fazer aqui, que foi restaurar o homem, resgatar a alma do homem, para levar para a eternidade, foi salvar o homem do pecado. Esse foi o principal papel de Jesus aqui na terra. Apesar de que vai chegar um dia de que 100% ele vai restaurar toda a situação de cada uma pessoa, daqueles que forem salvos, ele vai restaurar. Não irão morrer mais, não irão adoecer mais, não iremos sofrer mais, não vamos ter mais falta dos nossos entes queridos.
Ele vai resolver todos os nossos problemas. Mas hoje, o que ele resolver, porque ainda não é o tempo, mas infelizmente a gente vai ter que voltar a sofrer. Deus já me curou de algumas enfermidades, mas eu tenho outras por aqui. Não vou estar completamente 100%, porque o tempo ainda não chegou. Isso eu quero dizer, que o papel de Cristo hoje aqui na terra é resgatar o homem, é salvar o homem, é livrar o homem do pecado. É a principal coisa que Jesus veio fazer aqui. É a principal coisa, por isso que essas portas estão abertas, para que possamos pregar o Evangelho, e aquele que não se converteu tenha a oportunidade, em tempo oportuno, porque a Bíblia diz que é hoje. Se ouvires a voz de Deus, hoje, não endureçai o coração, porque o problema do homem é o coração duro, porque depois que Deus deu a oportunidade dele escolher lá no jardim, era para ele adorar a Deus, era para ele escolher a árvore certa, mas ele preferiu deixar a serpente entrar no jardim. E até hoje permanece. Mas Deus, Jesus, ele está de fora. Ele diz lá em Apocalipse, Jesus diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Isso quer dizer que ele está fora, né? Mas dentro do coração do homem está a serpente. Ele quer entrar, porque se ele entrar, a serpente sai. Não é isso, irmão? Mas o intuito dele, o intuito de Jesus, é salvar o pecador. Por isso que hoje, aquele que escuta, tem a oportunidade de ver essa igreja aqui, pode levantar a mão, pode confessar, porque a Bíblia diz que com a boca se confessa, com o coração se crê. Tem que ser por meio dessas duas coisas. Eu não vejo outro meio na Bíblia que o homem possa se salvar, a não ser por meio dessas duas coisas. Tem que confessar, isto quer dizer, publicamente, anunciar para o mundo, e com o coração crer, porque para Deus, agora aí é com Deus, lá no coração, se fala de intimidade com Deus, porque não adianta ele abrir a boca, dizer que está assumindo uma responsabilidade com Deus, se não tem coração para Deus, não adianta. Então temos que ter Deus, ele diz que é o único meio de a gente ter aliança com ele, é dessas duas formas. Então, hoje o homem tem oportunidade. Muitos aí tentam justificar-se. Algumas pessoas tentam justificar-se e dizer, eu sou religioso e pratica a religião. Olha, eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia é clara e nos mostra que com 12 anos de idade, Jesus estava em um lugar, no meio dos doutores, só homens representantes religiosos, lá em Jerusalém, estava conversando entre aqueles homens, ensinando para aqueles homens. Eles conheciam muito, conheciam da lei, da Torá, eles tinham grandes conhecimentos naquela época, mas Jesus estava lá, no meio dele. E de acordo com a Bíblia, pode ser, a Bíblia não afirma, mas pode ser que Nicodemos teria sido um daqueles que estava lá com Jesus, lá no templo, com 12 anos de idade. Nicodemos, mas passou todo aquele tempo, e Nicodemos, depois de todo aquele tempo, se encontra com Jesus nessa escondida à noite, com tanta certeza de que Jesus era o Filho de Deus, porque ele disse, Nicodemos disse, pelos sinais que tu fazes, nós temos certeza de que tu és o Filho de Deus. Foram palavras de Nicodemos. Possivelmente, aquela turma que estava lá, a gente observa, era tudo religiosos. Não entrou nenhum deles para ser chamado, para ser pelo menos discípulo de Jesus. A gente vê que os religiosos, Jesus não faz conta dele. Não faz, porque eles querem permanecer na religião e com o seu pecado. Eles querem praticar uma religião, mas não querem deixar os seus maus costumes. Eles querem viver dentro de uma igreja ou no meio de pessoas religiosas para manter sua aparência, mas o pecado está lá colado com ele. Está lá colado.
E muitas vezes acontece entre nós também, religiosos, pessoas religiosas, que trabalham, se santificam, passa muito tempo mostrando que tem comunhão com Deus, mas tem um pecado de estimação colado com ele, não larga o pecado de estimação, irmãos. Então, para Deus, a gente vê que Deus tem um tratamento com a pessoa pecador que quer se converter, quer chegar no céu. Ele chegou para aquela mulher, era uma prostituta, mas Jesus chegou para ela, conversou com ela, não a condenou, porém disse: vai e não peques mais. Mas para os religiosos, eram religiosos, Jesus usou palavra dura. Ele chegou a dizer: vocês são filhos do diabo, porque eles queriam ser religiosos, simplesmente religiosos, mas não deixavam seus pecados de lado. E hoje não é diferente. Deus manda seus servos, a igreja está aqui proclamando o evangelho, anunciando de que ele vai voltar. Não vai subir religiosos, vai subir os salvos, aqueles que têm convicção. Eu não posso chegar diante dos irmãos, aparentemente me mostrar bem aparente, mas o meu coração está lá, me corroendo, ou de ódio, ou de ira, algum pecado nas escondidas. Como é que eu vou chegar nos céus? Estou anunciando um Cristo que não vai me levar para os céus, mas não é por conta dele, é por conta da minha vida. A Bíblia diz que eu tenho que me preparar. Jesus está voltando. A gente vê, irmãos, que o Deus que nos fez sem a gente querer, ele só vai nos salvar se a gente quiser. Isso cabe ao homem. A Bíblia fala que a gente deve deixar essa hipocrisia. Eu ando no mundo aí e vejo a hipocrisia escancarada no mundo. A gente vai falar de Jesus, as pessoas tentam se justificar, não querem compromisso com Deus, se agarra a um pecado, para não largar o pecado, tenta se justificar com as suas próprias palavras. Mas o coração dele, como é que está diante de Deus? A Bíblia diz que com a boca se confessa e com o coração se crê. Se crer com o coração, então as obras do mundo tem que deixar. Não vem bagagem do mundo para cá, ela tem que ficar lá, porque lá só chega santo. Lá só chega santo. Meus passos têm que ser guiados por Deus. Eu não posso ser aparentemente diante de um grupo de pessoas que olha para mim, vai me ver uma pessoa religiosa, mas por trás eu estou lá com meu pecado de estimação e não largo ele. Nas escondidas, não confesso. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa suas transgressões alcançará a misericórdia. Esta palavra é para o mundo, aquele que não se converteu. Quem confessa suas transgressões e deixa, não é quem continua com ela, não. A Bíblia diz que a igreja tem que ser pura. A igreja de Deus tem que ser pura. Hoje nós estamos vendo aí evangelho fofo, pessoas que querem, se não aquilo que ele quer, aquele evangelho não serve para ele. Estão criando evangelho por aí, estão criando forma para se salvar, mas Jesus disse que ele era o único caminho, não existe outro caminho. Jesus é o caminho que leva o homem aos céus. Amigo, hoje pode ser uma oportunidade única. Eu estou esperando Jesus, essa igreja está esperando Jesus. A Bíblia não diz: a morte é incerta. A Bíblia diz: se ouvires hoje a minha voz, não endureçai o coração. Sabe por quê? Porque a morte, ela é traiçoeira. Ela não te avisa. A morte, ela é traiçoeira. Então é necessário que tu pense, para que hoje, Deus disse que é hoje, Deus te avisa. Isto é que é amigo, ele avisa. A morte é traiçoeira e pode te levar. Como é que tu vai te encontrar com o Senhor teu Deus? E esta mesma palavra, irmão, eu trabalho ela dentro de mim, para que quando o Senhor voltar, eu não possa ficar disperso por aí.
Esse evangelho tem que ser pregado até os confins da terra, por palavra e por vida. Eu não posso simplesmente levar o evangelho na boca, eu tenho que levar no corpo todo, para que eu possa ter a oportunidade de entrar nos céus. E que Deus nos abençoe a todos.